Você já se perguntou sobre como são os mecanismos de transmissão do movimento circular? Então espera a vinheta que eu te conto. Olha só, a transmissão do movimento circular pode ser obtida de duas formas. A primeira é uma transmissão, aí a gente entende, você tem mais duas formas para a primeira, vai. Na primeira forma, a transmissão é feita ou por contato, então eu vou encostar uma na outra, que é um sistema de engrenagem, por exemplo, ou polias que tem atrito, bastante atrito, ou por correia. Então, por exemplo, é muito comum a gente falar de pessoas andando de bicicleta. A bicicleta é o exemplo mais comum para nós e a bicicleta também é dos exercícios mais recorrentes no vestibular. Porque eu acho que quase todas as pessoas já tiveram, já têm ou já viram uma bicicleta. Bom, na bicicleta a gente tem a transmissão feita por corrente, tá? Então a transmissão feita por corrente é da coroa para o cassete e depois a transmissão do cassete para a roda. A aula de bicicleta é mais para frente, mas vamos entender como são essas transmissões. Para a gente começar a ver as transmissões, eu proponho para vocês um exercício. Olha só, então vai aparecer aí o exercício para você e ele diz o seguinte, ó. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios 60 cm e 20 cm, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência de A é 30 rotações por minuto, então a frequência da polia B é... Então olha só, o que a gente tem de dados? Ó, a frequência da polia A, 30 rotações por minuto. O raio da polia A, 60 centímetros. O raio da polia B, 20 centímetros. E eu quero saber qual é a frequência da polia B. Você pode falar assim, Virgílio, como a polia B é 3 vezes menor, então eu posso dizer que ela gira 3 vezes mais? Pode. Então eu posso dizer que ela é 3 vezes mais rápida? Não. Ela não é 3 vezes mais rápida. Esse é um ponto muito importante, tá? Nesse tipo de transmissão aqui, a velocidade é igual. Então, nesse tipo de transmissão, não altera a velocidade. Porque a distância dessa fita aqui, ó, tá vendo? Tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa. Então, assim, essa fita ela vai se mover numa mesma velocidade. Eu sempre digo para você pensar no absurdo, tá bom? Imagina que uma criança tem um velotrol, tipo um velotrol, tá vendo? Aquelas bicicletinhas que tem duas rodinhas, sabe? Então imagina a criança aqui, olha só. Se você seguir a sua intuição, a criança vai começar a pedalar aqui. E aí a rodinha de trás, por ela ser menor, você falou que ela é mais rápida. Opa, não. Porque senão a rodinha de trás começaria a passar na frente da rodinha da frente. Imagina você pedalando e a rodinha de trás passando em frente à rodinha da frente. Não pode. Então, esse primeiro ponto ele é muito importante, tá? Você tem que entender, você tem que lembrar que para esse sistema de polias, de engrenagem, para essa forma de transmissão, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Isso é muito importante. Velocidade, você sabe, velocidade é ômega R, ômega A, RA, ômega B, RB. Então a gente já sabe. Ô, Virgílio, ômega não é 2π sobre T? É. Então 2π sobre TA RA é igual a 2π sobre TB RB.
Ah, o 2π corta, né, Virgílio? 2π corta. Então, olha só. O 2π, você manda aquele abraço. Então, ficou RA dividido por TA, que é igual a RB dividido por TB. Isso é muito interessante, né? Quanto maior é o raio, maior é o período, tá bom? Quanto maior o raio, maior o período. Então você tem uma equação aqui e uma equação aqui. Bom, lá atrás nós vimos que a frequência e o período são inversos. Então a frequência é o inverso do período. E aqui a gente chega na equação que mais aparece para nós em vestibular, que é toda vez que que o período está embaixo, a frequência está em cima, que é então RA FA, que é igual a RB FB. Ah, olha só que eu até dou um jeito de deixar ela diferente aqui, tá vendo? Ó, então eu caracterizo ela de forma diferente, porque é a que mais aparece. Ah, Virgílio, então é o contrário, né? Quanto menor é a polia, maior é a frequência, porque o raio e a frequência são inversamente proporcionais. Perfeito. Se você souber isso, você joga direto. Olha só, você vem para cá, ó, e joga direto aqui. FA, RA, FB, RB. Tá vendo? Bom, o FA então vale 30, o RA vale 60, o FB é o que eu quero e o RB vale 20. Nossa, Virgílio, então ficou muito simples, porque ficou FB igual a 18,00 dividido por 20. Perfeito. E 18,00 dividido por 20 é igual a quanto? Ué, é igual a 90. Então tá. Então, RB vale 90 RPM. Nossa, Virgílio, mas era o que eu tinha pensado. Que aqui, ó, você vai para uma regra inversa, né? Uma regra de 3 inversa. Porque aqui, a maior polia, que tem 30 RPM, com 60 centímetros, vai girar, então, 3 vezes menos do que a polia com 20 centímetros. Aí você fala, Virgílio, eu posso fazer isso de cabeça? A resposta que eu te dou é sim, você pode. Vou te propor um outro exercício. Vamos lá? Olha só, nessa outra situação aqui hipotética, deixa eu colocar alguns dados para você. Coloca aí, por exemplo, que o R1 vale 80 centímetros, que o R2 vale 10 centímetros, tá vendo? Que o F1 vale 20 Hz e eu quero saber quanto vale F2. Por favor, pausa o vídeo e faz. Pausou? Se você pausou o vídeo e se lembrou, a relação para esse sistema aqui, e não importa se ele está virado na horizontal, na vertical, se está inclinado, é R1 vezes F1, R2 vezes F2. R1 a gente tem 80, F1 20, R2 10, legal. Então o F2 vai valer 1.600 sobre 10. E isso dá 160. Ah, Virgílio, eu poderia ter feito de cabeça? Poderia. Poderia sim. Poderia. Vou te propor outro exercício, vamos lá? Olha só, o outro exercício que eu quero propor para você é esse aí. Tá vendo? Esse sistema aqui, ele é igual ao sistema de engrenagem. Então imagina, por exemplo, que essa polia está girando aqui no sentido horário. Tá vendo?
Ela vai girar no sentido horário? Olha só. E essa aqui? Ah, Virgílio, ela vai empurrar. E essa vai girar no sentido anti-horário. Então, se esse cara está no sentido horário, esse aqui estará no sentido anti-horário. Isso não acontecia, não é isso? Com o sistema de correia ou de corrente, não vai acontecer. Aqui sim. Geralmente, essas polias elas têm muito atrito, ou então, para aumentar o atrito, a gente coloca dentes, que é o mais comum, né? Você deixa num sistema de engrenagem. Então tem dentes. Funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Deixa eu propor números para vocês. Vamos imaginar então que R1 vale 30 centímetros, R2 vale 20 centímetros, F2 vale 60 Hz e eu quero saber quanto vale F1. Pausa o vídeo aí e faz, por favor. Pausou? Se você pausou o vídeo, você deve ter conseguido fazer, ó, R1, F1, R2, F2. R1, 30, F1 eu quero, R2, 20 e F2, 60. Então a gente tem que 30 F1 é igual a 1.200. Então F1 vale 40 Hz. T20 por 3. Beleza? Hã? Próximo, então? Vamos lá. A segunda forma de transmissão do movimento circular é por polias concêntricas. Tá aqui. O que são polias concêntricas? Elas compartilham o mesmo centro. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no cassete da bicicleta e no pneu, é assim que funciona. Tá bom? Se a gente pensar em ciência de lutas, por exemplo, é assim que funciona. Então você ganha distância para aumentar a velocidade. Tá? Então, movimentos de alavanca. Se você perceber, tem alguns filmes bem legais. Um filme muito interessante chama Gladiador, que é um filme que nos momentos de luta você percebe toda vez os gladiadores utilizando o movimento circular para ganhar mais velocidade, para ganhar força, tá? Como uma forma de fazer alavancas, que é um outro assunto, mas enfim. É isso aqui, ó. Então eles são duas polias, tá vendo, ó, que compartilham do mesmo centro. O exercício que mais aparece em vestibulares disso aqui, tirando a bicicleta, é o próprio planeta Terra. Então, não sei se você lembra, mas na primeira aula a gente fez um cálculo e aí eu mostrei para vocês que o período de rotação para quem vive no Equador ou no Círculo Polar é igual ao período de rotação para quem vive no trópico. Então, assim, mesmo o cara do Equador percorrendo um trajeto maior. Então, o que acontece aqui, ó, é que a gente tem o mesmo centro, tá certo? Então, nós temos o mesmo centro. Agora, imagina o seguinte, ó. Imagina essa situação. A gente sai desse ponto, olha só. Você sai deste ponto e vem, por exemplo, até este ponto. Ah, Virgílio, que legal, olha. Então, saiu do ponto 1 para o ponto 2. Bom, isso na primeira engrenagem. Mas e na segunda? Pô, e na segunda polia? Ué, venho até aqui e até aqui. Isso. Olha só. Então, o que eu preciso que você lembre lá da matemática é que esse ângulo aqui é igual.
Nossa, Virgílio, então se o ângulo é igual, são também iguais os períodos, verdade? A frequência e a velocidade angular. Então, olha só, nessa situação aqui, a gente tem mesmo período, mesma frequência e mesma velocidade angular. Então, o período é igual, TA é igual a TB, a frequência FA é igual a FB e a velocidade angular. E a velocidade escalar? Vamos lembrar? Se velocidade angular é ômega-r, ômega, então, é a escalar dividida pelo raio. Nossa, Virgílio, olha que interessante. Então aqui muda a velocidade. Muda. Aqui muda a velocidade. E aqui um ponto importante, hein? Quem tem um maior raio tem maior velocidade. Quer dizer, quem tem a menor curvatura, né, tem maior velocidade. Se você quiser comparar, olha só. Olha esse ΔS aqui. Tá vendo? Comparado a este aqui. Então, se a gente pegar o ΔSA, a distância em A, e o ΔSB, dá para perceber uma bela diferença. Tá vendo que interessante? E aí, quer dizer, então, por quê? Porque as velocidades vão ser diferentes. É para isso que é utilizado esse tipo de sistema. Aí, para esse tipo de sistema, eu gostaria de propor um exercício. E esse exercício vai aparecer para você aí, tá vendo? Ele aparece e fala assim, ó. A figura mostra um disco que gira em torno do centro O. Então, vamos lá, vamos montar a figura. Gira em torno do centro O. A velocidade do ponto B... Então, vamos pegar aqui, ó, a velocidade do ponto B e a velocidade do ponto A. A velocidade do ponto B é 50 centímetros por segundo e do ponto A, 10 centímetros por segundo. Bom, então aqui a gente tem 50 centímetros por segundo. Tá vendo? Ó, e aqui 10 centímetros por segundo. Então, VA, 10 centímetros por segundo. VB, 50 centímetros por segundo. A pergunta é, se RA, vamos lá, ó. Se o RA vale 20 centímetros, quanto vale o RB? Viu? Quer pausar e tentar fazer? Faça isso. Pausou? Legal. Então vamos fazer comigo, ó. Vou fazer junto com você. Vai ficar VA sobre RA igual a VB sobre RB. VA a gente tem é 10. RA a gente tem é 20. VB a gente tem é 50. E RB? Ah, RB não. RB é X, né? RB é RB. Tá? Então, 10 RB é igual a 1000. Então, o RB vai valer 1000 sobre 10, quer dizer, 100 centímetros. Nossa, Virgílio, então não tem segredo. Não, não tem segredo. A maior parte dos exercícios é montar a regra de 3, a não ser que apareça, por exemplo, aceleração centrípeta e assim vai. Mas, em transmissão de movimento circular, é isso. Dois tipos. Uma onde a velocidade é igual e outra onde a velocidade angular é igual. Tá certo? Agora é você pegar exercícios dessa parte e mandar bala. Até uma próxima. Tchau, tchau.